19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território de Judeia. Além do Jordão, seguiram muitas multidões e curou-as ali. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Aqueles que estão em casa assistindo pela live, que Deus abençoe. Deus tem nos abençoado. Vamos orar a Deus e vamos entrar na mensagem da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, sobre a prática da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer mais uma vez, Pai, por estar aqui na sua casa. Use-nos, Pai, para transmitir a sua essência, a sua palavra, Pai. Que as pessoas possam ouvir, compreender a essência do grande amor de Deus na nossa vida e na vida deles também. Porque Tu és Deus e sem Deus nós não somos nada. Pai amado, nos abençoa, que essa palavra possa chegar ao coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão necessitados de uma alimentação espiritual. Use-nos, Pai, é isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. O tema é sobre a prática da palavra de Deus. Terça-feira é o culto da palavra de Deus. E nós vamos trazer uma mensagem sobre família. Era para trazer hoje essa mensagem, mas eu senti Deus na parte da tarde me mandando falar sobre a prática da palavra de Deus. Continuando com os anúncios, dia 19 é a festa das crianças. Venha, traga seus filhos para ouvir a palavra do Senhor, para se divertir e comemorarmos uma data festiva que está no calendário brasileiro, o mês de outubro, o mês da criança. E que nós não só lembramos das crianças no mês de outubro, mas todos os dias. E a igreja não poderia deixar de comemorar com as crianças, trazendo alegria, trazendo a palavra do Senhor, trazendo guloseimas, né? Algodão doce, pipoca. E será uma tarde magnífica e a presença de Deus vai estar presente. Eu já baixei alguns louvores evangélicos para criança. Logo bem no começo aqui eu já coloquei alguns. Então vai ser muito bom, vai ser muito gratificante. Traga seu filho, para que no futuro você não se arrependa. Você mostrando que seu filho que existe um Deus superior, que ele tem que clamar, obedecer, ele terá um grande futuro e Deus vai o guardar sempre. Então vamos ver. Eu estou com duas Bíblias aqui, né? É a Bíblia normal e a Bíblia de estudo. Aqui é a Bíblia teológica e aqui é a Bíblia normal, né? Não tem nenhuma diferença da outra, é tudo igual. Aqui a gente tem um português mais detalhado. Vamos ler sobre a prática da palavra de Deus. Versículo 19. Sabia isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar,
e tardio para se irar. O que quer dizer isso? Tardio para ouvir? Não. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Refere-se à palavra de Deus. Nós devemos guardá-la, recebê-la. E tardio para falar? Não. Esse tardio, o que significa? Não murmurar. Não devemos absolutamente murmurar, mas conhecendo o coração humano, a frase tardio para murmurar é mais apropriada. E tardio para irar significa todas essas coisas podem ser tratadas com o sangue de Cristo Jesus, do Cordeiro. Porque quando a gente vê um exemplo, você vê uma notícia no jornal, na televisão, alguém cometeu um crime bárbaro e você se revolta. Não tem um que não se revolta. E tem muitos que chegam até a extrapolar. Ou seja, se eu pegar, se eu matar, ou apertar, e nós não podemos. Nós, como os filhos de Deus, temos que ter o amor ao próximo. Mesmo que ele erra, mesmo que ele faça uma barbaridade dessa. Nós devemos orar, devemos buscar a presença de Deus, que transforme aquele coração em pedra para a carne. Que aquele coração possa ter amor, e ele sentir o amor pelo próximo e não praticar isso. Esse versículo traz todas essas palavras que eu acabei de falar agora. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Como eu falei, se o povo pegar uma pessoa fazendo uma barbaridade dessa, também ele vai praticar a justiça terrena, e não é a justiça de Deus. Versículo 21. Pelo que, rejeitado toda imundície e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que vos enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Por isso, rejeitando toda imundície, refere-se à impureza imoral, excesso de malícia, o mal qual todos nós temos. Infelizmente, todo mundo tem um lado que é do mal, que leva a gente a vezes praticar o mal, e nós devemos fugir desse lado carnal e olhar as coisas, mesmo os carnais, as coisas que acontecem com o lado espiritual. Quando você começa a olhar pelo lado espiritual, não é você que julga, mas Deus que julga. Esse lado é a justiça de Deus, e não a justiça nossa ou da carne. E no 22 fala: sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Então, vou levar para mim essa palavra, eu como pastor, como homem que entreguei minha vida a Deus, eu vendo uma coisa dessa, entrando do lado de umas pessoas que talvez não tenha Cristo no coração, ou seja, que não frequente uma igreja, e aquela pessoa sabe que nós praticamos o Evangelho de Cristo, que é amor, e eu vendo uma barbaridade dessa, abro a boca e falo uma besteira. Tem que matar, tem que... Aonde que está o amor dentro de mim? Então, nós temos que guardar e pensar o que vai abrir a boca para falar. Porque nós falamos, quando abrimos a boca e falamos, é porque estamos cheios daquilo. E eu sempre falo que certas pessoas falam as palavras feias, ou seja, palavrões, é porque está acostumado a ouvir e falar diariamente. Chega uma hora, ele está num lugar que não é adequado falar, ou seja, não é lugar nenhum para que seja adequado,
mas sem querer está conversando e lhe solta aquelas palavras. É porque o seu coração está cheio. O que eu quero dizer com isso? Que nosso coração tem que estar cheio da palavra, tem que estar cheio da misericórdia de Deus. Porque você abrindo a sua boca, falando de um jeito que você não é espiritual, não é filho de Deus, você jogou um balde de água fria em cima daquele irmão que talvez queria se entregar a Deus. E por isso a Escritura fala, tardio para falar. Devemos discursar e não fazer discurso falso. Porque aí você está sendo falso para com o povo, não com Deus. Porque Deus sabe o nosso coração, sabe que você maquina dentro do seu coração, o que você pensa, o que você busca nesta vida. Então não adianta você ser um enganador. Você, além de tentar enganar os outros, está sendo enganado por você próprio. No 23 fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto no espelho natural. É que eu sempre já falei aqui uma vez, eu vou falar mais uma vez, eu gosto de orar olhando para o espelho. E quando eu vejo no espelho, eu vejo o reflexo, o meu reflexo. Não que eu sou bonito, mas eu começo a olhar dentro dos olhos do meu reflexo, dentro da menina dos olhos. E quando você começa a orar, a falar com Deus, no lugar silêncio, tranquilo, e você olhando ali, dentro dos olhos, parece que você flutua pelo espaço afora. E você sente a presença de Deus, porque você está olhando face a face, bem dizer, com Deus. Não quero dizer que eu seja Deus, nem que você seja Deus, porque nós somos a semelhança de Deus. Então, isso é o que eu faço. Não falo para ninguém fazer, mas se você algum dia fizer isso, vai sentir a presença de Deus na sua vida. Porque você está vendo você intimamente com Deus. E há um ditado popular dos antigos, que até hoje eu uso isso quando eu falo com uma pessoa, eu converso. Às vezes a gente encara a pessoa, mas não está olhando o rosto, mas olhando a menina dos olhos. Porque a menina dos olhos, quando você está falando com a pessoa, ela permanece no mesmo tamanho, vamos falar assim. E quando a pessoa mente, ela aumenta. E quando a pessoa está com medo, ela diminui. Mas isso aí é para o lado científico. Mas é pura verdade. Então, quando você conversa com uma pessoa, e a pessoa começa a falar certa coisa verdadeira, e daqui a pouco começa a mudar, você vê pelos olhos. E a Bíblia fala, olhar no espelho. 24. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo, e este esqueceu que era tal. Né? Quer dizer, que esse esqueceu que era a imagem de Deus. 25. Porque aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui, aquele, porém, que atenta para a lei perfeita, define todo o corpo da verdade, da revelação da palavra de Deus. Ou seja, quando você está falando ali do jeito que eu falei, você sente a presença e sente que a sua oração é sincera. Nesse momento, a sua oração é o seu corpo que está falando, é a sua língua. Mas quem está te usando é o Espírito de Deus que está dentro de nós. E Ele está falando diretamente com Deus. E você consegue sentir a sua presença.
não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra este e tal, será bem-aventurado o que faz. Ou seja, obedece a palavra de Deus, traz grande bênção, obedecendo a palavra de Deus traz grande bênção. No entanto, a única maneira que ela pode ser obediente é quando o crente coloca equivocadamente sua fé, não, quer dizer, não é convoca, palavra difícil, hein? Equivocadamente a sua fé, ou seja, quando você coloca a sua fé verdadeiramente em Cristo, quando você coloca a sua fé realmente, como eu já preguei há uns 15 dias atrás, a esperança e a fé. Quando você coloca a sua fé, a sua esperança está renovada. Cada vez mais você renova a sua esperança de um dia morar no céu. E esse dia está próximo, cada vez mais. 26. Se alguém entre vós cuida de ser religioso, ou seja, a tradução melhor seria: se alguém entre vós ser espiritual e não refreia a sua língua, se o Espírito Santo não nossa vida fazer isso, ou seja, se o Espírito Santo ele não consegue dominar a sua vida, é porque você não o busca diariamente ou intensamente. Quando você muda de conduta de vida, como eu falei, quando você expressa tudo o que você sente, talvez você, ao expressar, você não observa, mas quem está ao seu lado observa cada palavra. E abre um parênteses para quem é casado: qualquer coisa que você fala com a sua esposa, talvez na angústia, na aflição, na dor, alguma coisa que você fala com a sua esposa, e você fala e talvez nem pensou, mas reflete, e você vê as consequências, né? A esposa acaba brigando com o marido. Eu quero dizer com isso que nós devemos frear a nossa boca e pensar em tudo que for falar, em tudo que for fazer, perguntar para você mesmo, dentro do seu eu: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Quando você faz isso, tudo vai caminhando perfeitamente na sua vida, na minha vida. Não quer dizer que com isso você não tem tentação, e com isso você não vai ter momento de rancor. Não vai dizer que vai ter momento que você vai se irar. Sim, você vai sentir momento de ira, mas não vai expressar a ira. Vai se ajoelhar e vai pedir a Deus. E Deus transforma aquela ira em bondade e misericórdia. Como eu falei, não sei se foi quinta, que é algo que eu recebi, uma notícia, e me deixou muito chateado. E eu comecei a indagar a Deus por que acontecia aquilo. Se eu sou cumpridor dos seus mandamentos, eu busco 24 horas, por quê? E comecei com a minha esposa lá no sofá. Era depois do almoço, nós começamos a conversar sobre isso. E eu fui deitar para tirar um cochilo da parte da tarde. Não é porque infelizmente eu sou aposentado, gente. Então a gente pode fazer isso. E o que acontece? Deus me falou. Eu deitei para tirar aquele cochilo da parte da tarde, costume, e não consegui. Rolei para um lado, para o outro. Quando eu não orei e pedi perdão a Deus por pensamento, e falei com Deus: quem sou eu para indagar os desejos de Deus?
Eu senti a presença de Deus naquele momento. E a gente sente Deus falando conosco. Quando você sente aquele alívio que você falou com Deus e sentiu a resposta. Porque nós fazemos um trajeto na nossa vida. Mesmo que a Bíblia fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Mas nós nos preocupamos. Talvez não preocupamos como os demais se preocupam. Mas nós preocupamos, sim. Se nós temos um almoço especial, você come, não vai comer. Você sempre guarda para comer mais tarde, né? E a gente costuma falar assim, o que sobra do almoço vai para a janta. Então, quer dizer com isso? Não há desperdício. Então, nós também não estamos se preocupando com a janta. Também a nossa vida também é assim. Nós nos preocupamos com o dia de amanhã. E se temos 100 reais hoje no bolso, você pode gastar os 100 reais em momentos de segundo. Mas quando você vai comprar uma coisa, você analisa, eu necessito, eu preciso? Não. Você pega daqueles 100 reais, tira 10 reais e fala assim, vou festejar, vou tomar uma Coca-Cola, vou comer um misto quente e guarda o restante. Isso é prudência. Ou seja, nós somos prudentes em certas partes e Deus usa a nossa prudência. Então, quando nós fizemos a nossa caminhada com Deus, eu fiz um planejamento com Deus, e Deus, senti que Deus ia me ajudar. E quando eu recebi aquela notícia, eu senti que não estava sendo ajudado, mas Deus estava ajudando. Talvez não seja a hora adequada para acontecer. E na minha oração eu pedi perdão, pedi desculpa a Deus e falei, como a minha vida está entregue nas suas mãos, ou seja, minhas duas vidas. Talvez você está pensando, duas vidas? Sim, a minha vida material e minha vida espiritual. Está entregue na mão do Cordeiro. Está entregue na mão do meu pastor. Está no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo dia nos cultos nós terminamos com essa frase. Como eu vou indagar a Deus? Eu tenho que ter fé e esperança. E aí vem a fé e a esperança. E logo você sente que Deus te ouviu, que Deus te perdoou. E as coisas voltam a fluir normalmente na nossa vida. O que eu quis falar com todo esse palavreado, né? Que nós somos propícios. Não é porque nós servimos um Deus poderoso, um Deus de amor, que Ele não vai deixar você. Mas Ele vê que você precisa levar uma cutucada, um despertar, Ele deixa acontecer. E o inimigo das nossas almas, todos nós sabemos que ele faz tudo, mas com consentimento de Deus. Talvez você fale, então Satanás, para fazer uma perseguição, para fazer uma maldade, ele pede consentimento a Deus? Sim, infelizmente pede. Mas aqueles que estão debaixo das asas de Deus, estão debaixo do poder de Deus, que busca a Deus todos os dias, Deus não deixa acontecer. É igual Jó. Satanás falou, Deus falou de Jó para Satanás. Vê meu servo fiel. E Satanás, mais do que astuto, falou, também tu dá tudo para ele? E Deus falou, mexe em tudo, menos nas vidas. Então Jó sofreu, mas provou para Satanás
que ele é fiel a Deus. Então acontece na nossa vida. Então, quando você começa a estudar as palavras de Deus, você começa a ler a Bíblia. Eu falo que a Bíblia fechada é um livro, ela é aberta, é a palavra de Deus. Mas para ela ser aberta, não basta você abri-la, você tem que abrir a sua alma e o seu espírito para entender. Porque a letra, a própria Escritura fala que a letra é morta. Então, o que eu quero dizer? Que as palavras e as letras podem significar uma coisa para mim, pode significar uma coisa para você. Então, quando você abre a Bíblia, antes de lê-la, pede ao Espírito Santo de Deus que fale, que te mostre o que Deus quer falar contigo. Ao abrir a Bíblia, as palavras mudam na sua direção e ela vem em resposta à sua oração, à sua súplica. Quando você não abre a sua Bíblia, mas pediu a Deus uma resposta e algo está acontecendo na sua vida, você escuta uma mensagem da palavra de Deus no rádio, na televisão, ou até mesmo na fila do banco. Você vê alguém falando a respeito de Deus, o que fez na vida dela. E às vezes a coisa que está acontecendo na sua vida aconteceu na vida daquela pessoa, e ela fala o que aconteceu e como se livrou. Deus fala conosco por várias maneiras. E isso é gratificante, mas para isso temos que ser obedientes e pensar tudo o que falamos, tudo o que fazemos na nossa vida, porque tudo tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui fala no 26, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Aqui fala religião, mas não vamos falar de religião, vamos trazer para o lado de cristianismo. Vamos fazer, se alguém cuida de ser filho de Deus e busca ser filho de Deus, fazendo todas as coisas de Deus e não refreia sua língua, antes engana-se o seu coração. Totalmente na linguagem nossa. Se você é filho de Deus e faz as coisas que não são da capacidade de um filho de Deus, você não está demonstrando que é filho de Deus. O que eu quis falar com isso? Quando você vê uma notícia, aquela notícia que te desagradou, e você fala que perto do pescoço do cara, não, também batia, etc. A pessoa olha e fala, esse é filho de Deus? Para Deus o amor. Então, temos que ter cuidado com as nossas ações e com nossas palavras. 27. A religião pura é imaculada para com Deus. O Pai visita os órfãos. Ele é errado. A religião pura e imaculada para com Deus. O Pai, visita os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se da corrupção do mundo. Hoje em dia, dentro desse versículo, é poucos que fazem isso. Deus ensinou dentro das Escrituras, dentro do mandamento da lei mosaica e dentro do cristianismo com Cristo Jesus, que tudo temos que fazer um pelos outros. Como eu posso demonstrar meu amor ao Pai, a Deus, se eu não olho para o meu irmão necessitado,
Se eu não vou olhar pelos órfãos, nem pelas viúvas, nem nas suas tribulações, e guarda-se da corrupção do mundo, quer dizer que eu estou fazendo errado. Quantas pessoas não querem ir no asilo visitar os velhinhos? Quantas pessoas tiram o seu tempo para ir no orfanato ou para ir aonde tem aquelas crianças abrigadas por motivo familiar, por desavença, ou porque o pai foi preso ou a mãe foi presa, eles estão lá no conselho tutelar? Quantos vão lá visitar? Talvez eles vão falar, mas eu não posso ir lá visitar porque eles não deixam. Eu e minha esposa fomos uma vez levar alguns doces depois da festa do Dia das Crianças do ano passado e não deixaram nós ver as crianças. Mas nós chamamos o responsável e entregamos os doces e falamos que era entregue para as crianças. O que eu quero dizer com isso? Que nós também temos que preocupar. Se nós pregamos o amor, e Jesus sempre pregou o amor, e sempre ajudou os mais carentes, quantos hoje estão ajudando os necessitados? Bate no peito, fala que é filho de Deus, fala tanta coisa e não pratica o que a Escritura fala. Nesse versículo fala, a religião pura é imaculada. Pura. Você está pregando o evangelho puro? Você está vivendo a vida de cristianismo puro? Você olha para os necessitados? Eu não gosto de falar um pouco, porque eu tenho um grande defeito. Eu trago as coisas mais para o português, né? Ou seja, mais para os dias atuais de hoje. E talvez eu sou até incompreensível para alguns amigos e companheiros de religião. Porque certas coisas, quando as pessoas falam comigo, eu guardo. Se eu puder retrucar na hora e falar com ela, eu falo, dentro das Escrituras. Mas às vezes você ouve uma palavra e não pode retrucar porque tem outro irmão que talvez não vai compreender aquela retrucação de um pastor para o outro, ou de um irmão em Cristo para o outro. Mas eu já cheguei a ouvir de pessoas que isso não dá lucro. Ou seja, não falou totalmente lucro, mas isso não dá em nada, não ajuda em nada. E isso me deixou triste. E eu não pude retrucar na hora, falar, porque tinha dois irmãos do lado. Mas passado alguns dias, eu falei com ele que ele estava errado. E ele falou que não se lembrava do que tinha falado. Eu falei, então deixa quieto, meu irmão. E continuamos conversando outras coisas, mas depois ele voltou e falou, mas pastor, é a mesma coisa que chover no molhado. O que adianta? Ele falou assim, o que adianta eu pegar essa montoeira de pessoas drogadas, pegar o papel, ir lá, falar, levar marmitex, largar e é chover no molhado. Eu falei, você está, infelizmente, você não está dentro da doutrina de Deus. Então a gente vê nos dias atuais o que acontece. E infelizmente, nós, quando eu falo nós, é eu, você, meu irmão, eu quero espirrar. Eu quero falar com isso, que nós devemos orar para essas pessoas. Porque elas estão se enganando a si próprias. Talvez engane alguns que o siga por estar ao seu lado, mas ele próprio está sendo enganado em uma conduta. Porque se Deus falar,
a religião imaculada, ou seja, perfeita, para com Deus, o Pai. Está no versículo 27. Esta é visitar. É você ir na casa dos seus membros, na casa daquelas pessoas que estão próximas a você e as que não estão próximas. E levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, trazê-la, ouvir a sua dificuldade e orar lá com elas. Talvez você já vou gastar meu tempo. Tem aquele irmão que está sempre com problema, está sempre brigando com a esposa e eu tenho que ir lá. Infelizmente tem. Se você entregou a sua vida na mão de Deus e pediu a Deus esse ato bondoso de conduzir as ovelhas do Senhor, seja sincero com Deus, porque Deus cobra muito, muito mesmo. E eu termino essa mensagem falando para todos nós: não queira sentir a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Então, viva uma vida honesta com Deus. Viva uma vida plena com Deus. Ou seja, viva uma vida realmente fiel a Deus. Não pela metade, mas sincera. Porque Deus conhece os nossos corações. Quando nós falamos corações, é um lado figurativo. Porque o certo seria: Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe o que tem no seu cérebro, o que você está pensando agora, o que você vai pensar amanhã. Então, ande correto com Deus, que as bênçãos vão correr atrás de você. Fica aí a mensagem no dia de hoje para todos nós, para que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e ter uma vida plena e digna com Deus, não com o nosso ser humano, mas com Deus. Ser sincero, ser realmente filhos de Deus e demonstrar na sua vida que você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Que essa mensagem possa ter chegado no seu coração e que você possa ter compreendido. E nós, essa mensagem, eu quis dizer que nós temos que ter uma conduta exemplar, não para as pessoas que nos vêem, mas para com Deus, porque Deus conhece nossos pensamentos. Deus sabe o que você é realmente, filho dele ou não, para que no último dia, quando você chegar lá no céu, Jesus vai estar como juiz, não como advogado, junto do Pai, e ele possa falar para você: vinde bendito do meu Pai, vos possuí por herança, venha para o reino eterno comigo. E não você chegar e falar: apartai-vos de mim. Você fala: peraí, pastor, peraí, Jesus, eu pregava, eu curava no seu nome, eu fazia tudo no seu nome. E ele falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque você estava enganando a si próprio e as demais pessoas. Se eu fui duro, me perdoe, mas o que eu senti no coração de transmitir essa palavra, não sei se foi para você ou para mim, mas que devemos ter uma vida digna de conduta com Deus e saber que Deus é Deus e nós vivemos pela sua misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé. Vamos fazer com a mão assim para receber a bênção apostólica, que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, e fala assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus
seja convosco todos os dias. E todos que acreditam em Deus diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, se Deus está do seu lado, se você o busca, se você o serve como filho fiel, você já é um vencedor. E Deus ainda é o nosso pastor, como está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, tenha fé, tenha esperança em Jesus Cristo, porque Deus é Pai, Jesus é nosso irmão e também o nosso pastor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitória com Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.